Fala, povo da Terra! Hoje eu vou estar abordando o assunto do projeto Bluebeam, que tem muita gente que não sabe, tem muita gente que está querendo saber sobre o que é, sobre do que se trata, o que está envolvido nesse assunto. E eu vou estar abordando esse tema hoje, falando para vocês, alertando, mandando comunicado, mandando um aviso. Vamos lá? De volta! Vamos lá falar sobre aquele assunto que eu tinha falado no começo do vídeo. O que a gente vai ver hoje é acreditado por muitos como uma nova teoria da conspiração. Aí eu pergunto, se isso estivesse sendo tramado com o objetivo único de criar uma nova ordem mundial, né, com um só comando, exatamente como naqueles filmes de ficção científica que tanto se fala, né? E que a gente lê estarrecido. O projeto Bluebeam, eu sempre falo essa palavra errada, pretende ser um verdadeiro show apocalíptico. E isso a gente vai ver agora. O projeto Bluebeam alega que a NASA implementará uma nova era e uma nova religião, tendo o anticristo como líder mundial, iniciando assim uma nova ordem mundial. E tudo terá início através de uma tecnologicamente simulada segunda vinda do Messias. Os estudiosos de profecias bíblicas acreditam que o projeto pode ser a origem, a base da nova ordem mundial, a NWO em inglês, que assumiria o controle do planeta. Muito sério isso, velho. Seria uma globalização completa e irreversível, sob todos os aspectos. Irreversível. Para chegar ao poder supremo, os mentores da nova ordem mundial não descartariam a perda de vidas humanas em massa, tipo uma guerra sagrada. Trataria de apresentar-se como o cumprimento das profecias universais dos antigos, usando e abusando da tecnologia. Aí eu te pergunto, para quê? Eu já havia dito outras vezes, mas eu vou dizer de novo. Este mundo jaz ou não o maligno. O reino deste mundo ainda está ou não nas mãos de Satanás. Se estamos cansados de saber que sim, por que a maioria das pessoas não cogita que, em meio a esse amontoado de lixo, tenha homens e mulheres sérios denunciando fatos importantes e que, estrategicamente, Satanás dá um tom de assunto de lunático para a igreja ignorar? Porque assim, eu acho que é muito mais fácil vocês aí que estão me assistindo, acreditarem nas coisas que vão acontecer do que acreditarem no que eu estou falando. Óbvio. Quem nunca ouviu falar ou assistiu a vídeos no YouTube falando sobre os Illuminati, Bilderbergs, Codex Alimentários, o HAARP, a nova ordem mundial? Quem nunca ouviu falar, vai aqui embaixo, clica no link, vai lá no meu blog e vê uma matéria sobre cada um desses assuntos. Quem nunca ouviu falar que o atentado de 11 de setembro foi arquitetado pelo próprio governo dos Estados Unidos, tendo como pano de fundo a mão dos senhores do mundo? E por aí vai. Pois é, existem aos montes vídeos e artigos tratando sobre essas questões. As expressões senhores do mundo, elite global, governo sombra e etc. têm sido usadas em abundância nesses materiais. Segundo vários jornalistas investigativos, os senhores do mundo são os que realmente manejam a política e a economia mundial. E um dos intentos é reduzir a população mundial em 90%. Isso você pode conferir pesquisando um pouco sobre o projeto Caixões da Fema. Depois eu vou fazer um vídeo gravando falando sobre esse assunto. Enfim, é tanto material com conteúdo, para muitos inconsistentes, é fácil demais, é muito fácil. A maioria das pessoas ir logo classificando tudo como lixo e descartar. Todos esses assuntos e muitos outros estão categorizados no que chamam a teoria da conspiração. Aí você me pergunta, o que é isso?
No Wikipedia, acho que todo mundo já conhece, teoria da conspiração é um termo usado para referir qualquer teoria que explica um evento histórico ou atual como sendo resultado de um plano secreto levado a efeito geralmente por conspiradores maquiavélicos e poderosos, tais como uma sociedade secreta ou o governo sombra. Sim, acredito que tenha muito lixo nessas divulgações e essa é a minha firme opinião. Com certeza, no meio da internet existe muito lixo, muita coisa mentirosa, muita publicação que não tem nada a ver com o que diz respeito a esse assunto. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Minha sugestão, caro leitor ou caro internauta que está me vendo aí, é que você ore por discernimento, mais que procure pesquisar tudo que reter, o que é bom e é bíblico. O pior é que muita gente dentro das igrejas ignora completamente o que diz as profecias. Isso que me deixa perplexo, me deixa louco. Como as pessoas se tornam cegas, às vezes porque elas querem se ser cegas. Pois senão você poderá perder entendimentos básicos para o tempo que estamos para viver. Não tenha dúvida que o Altíssimo usará e muito o maior e mais rápido meio de divulgação que temos hoje, que é a internet, para que todos os seus filhos sejam informados sobre os principais acontecimentos que apontam para o término do reino de Satanás. Portanto, fica ligado. Aí você me pergunta, tá, Ramon, mas quem disse isso? Quem provou que o projeto Bluebeam é verdade? Quem imaginou, quem fez toda essa história? Assim, o projeto Bluebeam ele veio ao público pela primeira vez pelo jornalista investigativo, o Serge Monast, em seu livro que se chamava Projeto Bluebeam NASA. Publicado originalmente em 1994, foi o Serge e outro jornalista que pesquisavam esse assunto e acreditavam firme que se tratava de verdade. 2 anos depois do lançamento do livro, o Serge e o seu amigo, olha só, 2 anos depois do lançamento do livro, o Serge e o amigo dele morreram de um ataque cardíaco, com poucas semanas de diferença. Os caras tinham a mesma doença. Como? Inacreditável, né? Com algumas semanas de um para o outro de diferença. Sendo que o Serge morreu em casa um dia depois de passar a noite preso por causa dos seus depoimentos. Os outros defensores da teoria alegam que Monast e o outro jornalista, eles não morreram de um ataque cardíaco natural. Na verdade, eles foram assassinados. É óbvio que os caras foram assassinados, mas é óbvio. 2 jornalistas, os caras investigaram o projeto Bluebeam, trouxeram o projeto à tona, falaram para todo mundo. Aí os caras morrem de ataque cardíaco. Os 2. Na fonte que eu pesquisei, eu ouvi relatos de que eles 2 não tinham problemas de saúde que viessem a ocorrer, tipo, o cara tem um problema lá que vai morrer do ataque. Não existe. O cara, de certas fontes que eu ouvi, o cara não tinha esse tipo de doença, nenhum dos 2. E mesmo assim eles morreram de ataque cardíaco. Foi miraculous. No início de 1990, o Serge começou a escrever sobre o tema da nova ordem mundial e sociedades secretas, né? Sendo seus escritos particularmente inspirados nas obras de William Guy Carr, que foi um oficial naval canadense e escritor de teorias de conspiração antimaçônicas a partir de uma perspectiva cristã. O Serge fundou a agência Free Press International, onde publicou a maioria do seu trabalho sobre esses temas. Serge foi classificado como lunático e conspiracionista, e suas pesquisas eram sempre ridicularizadas pela mídia tradicional. Olha só, o cara queria alertar todo mundo, queria fazer com que todo mundo conhecesse a verdade, e o cara era ridicularizado. É isso que acontece hoje. Se esse pretenso projeto do governo for apenas uma maluquice da cabeça do Serge Monast, só porque ele tem uma aparência e discurso de maluco, não teremos nada a perder. Óbvio, se naquele tempo ele estava só ficando bobo, louco da cabeça, beleza, a gente não vai ter nada a perder, pois nada vai acontecer e pronto. Mas se o maluquinho morreu porque tentava avisar o mundo sobre o projeto Bluebeam, e isso realmente acontecer, poxa,
pegará a maioria do planeta de surpresa e enganará a muitos, cara. Imagina todas essas pessoas que têm uma forte crença, uma forte fé pela igreja, e no dia que acontecer, eles vão se ajoelhar. Eles vão, meu Deus, olha só isso, vão se ajoelhar e vão se postar diante daquilo ali, mas pô, vai ser uma mera falsidade, cara. Então, sempre serei a favor, eu sempre vou ser a favor de que vocês estudem tudo e que chequem toda a possibilidade dentro das profecias bíblicas. Aí você me pergunta, tá, mas é possível que exista de verdade as escrituras? A Bíblia, ela fala sobre o projeto Bluebeam? Fala. Eu digo para você que fala. Quer saber como? Todos sabem que a segunda vinda do Messias está quase chegando, certo? Ele falou que já está bem aí, já está vindo no meio do caminho, pá. Mas ele mesmo nos alertou que antes da sua vinda com poder e grande glória, muitas coisas aconteceriam. Eu não sei se você já viu, eu vou deixar aí embaixo na descrição para você ler. Está escrito assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo poder bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Está escrito em Lucas 21, 25 e 26. Vou deixar na descrição, vocês vão lá dar uma conferida para ver se eu não estou mentindo. O que é o projeto Bluebeam? Em inglês, significa raio azul. O projeto Bluebeam é uma marca... O projeto Bluebeam ele é uma arma secreta de alteração da mente e está baseado em algo chamado tecnologia da portadora subliminar. Silent Sound Speed Spectrum. Meu Deus, que coisa mais... Também chamada de SQUAD ou SQUAD no jargão militar. Ela foi desenvolvida para uso militar pelo Dr. Oliver Lowry de Norcross, na Geórgia, e está descrita na US Patent 5.159.703, que eu vou deixar na descrição para vocês verem. A Silent Subliminal Presentation System. Estou lendo aqui no script, por isso que eu sempre olho para baixo, né? Para uso comercial em 1992. A tecnologia também é conhecida como som do silêncio e funciona pela transmissão de sons indetectáveis pelo ouvido. Isso é real, pessoal. Mas esses sons eles são implantados no córtex auditivo do cérebro. É o que existe de mais moderno no controle mental universal. Essa nova tecnologia de controle da mente pode, na verdade, fazer você tomar uma atitude que normalmente você não tomaria. Vamos supor que você está em casa ali e você não tem costume de ir na praça e ficar lá sentado no banco. De repente você quer fazer isso do nada. Eu vou na praça e você está no banco. Então é uma coisa que você não costuma fazer, você não gosta de fazer, você nem gosta de sair de casa. Mas do nada você quer ir lá na praça e sentar no banco. Entendeu? É mais ou menos isso. Entretanto, o aspecto mais insidioso da SSSS, que é como eu chamo esse negócio, é que ela é totalmente indetectável por aqueles contra quem é direcionada. Supondo que, por exemplo, como ela produz uma programação subliminar diretamente no cérebro humano, por meio do sentido de audição, em uma frequência que o ouvido humano não é capaz de identificar como som. É muito baixa, é muito baixa. Não há defesa contra ela. Não tem como se defender. Todas as pessoas do planeta estão igualmente susceptíveis ao controle mental via essa arma. Não há um modo de escapar. Não há tipo, vou tampar o ouvido e não vou escutar. Não tem como. Uma vez que as ondas UHF podem ser transmitidas por longa distância, a partir de fontes localizadas em locais remotos, e atravessam as paredes e outros objetos, como se não existissem, então não tem como se defender. O UHF é uma frequência baixa, na faixa de 100 MHz, que tem sido usada para transmissão de televisão e rádio, desde que esses meios existem. Então, desde quando tinha rádio, desde quando tinha televisão, elas já são usadas para utilizar o HF como onda portadora. A SSSS, a XQUAD foi projetada para utilizar o HF como onda portadora. Muitos dos projetos da NASA eles foram chefiados por cientistas trazidos da Alemanha nazista. Isso é muito sério. Que foram trazidos para os Estados Unidos
no fim da Segunda Guerra Mundial por meio da Operação Clipe de Papel. Então, esse projeto, o Blue Beam, ele reúne algumas armas para que ele possa acontecer. Eu vou falar para vocês agora algumas delas. Uma delas chama-se a HAARP, o High Frequency Active Aurora Research Project. Desgraça de nome. Um conjunto de antenas localizado no Alasca que projeta ondas de rádio de alta frequência e supercarregadas nas camadas mais altas da atmosfera terrestre. Imagina só isso. Esses feixes de onda, eles são muito poderosos e que podem ser direcionados a qualquer parte e fazer os seres humanos apresentar disfunções cerebrais tão complexas que eles ficam incapacitados de participar de uma batalha ou se defender. Esses feixes de ondas são usados para alterar os padrões do clima globalmente e também podem causar terremotos. Imagina, cara, os Estados Unidos possuem uma arma dessa, então eles podem alterar o clima de qualquer lugar do planeta, eles podem causar terremoto, furacão, tsunami, em qualquer lugar do planeta. Aí você pensa, você assimila a ideia. Poxa, se eles podem fazer isso, então por que lá nos Estados Unidos não acontece tantas tragédias? Ou quando acontece uma tragédia, é uma tragédia pequenininha, porque quando você vê algum tornado, algum furacão lá nos Estados Unidos, devasta uma cidade, duas no máximo. Aí quando você vê um desastre, por exemplo, como no Haiti, leva o Haiti inteiro. Vai saber, né? Então, tipo assim, é uma arma muito poderosa e nas mãos erradas ela se torna mais poderosa ainda. Você pensava, poxa, antes o Brasil era um país tropical, chovia e não chovia, só. Hoje chove, não chove, ou às vezes nunca mais chove, ou às vezes chove e não para mais. Aí tem furacão, tem tornado, tem tsunami, tem terremoto, neva. A segunda arma desse projeto é as Torres Gwyn, o Ground Wave Emergency Network. É uma rede de onda terrestre de emergência, dizendo em português. Produz campos geomagnéticos e estão espaçadas aproximadamente a 320 quilômetros uma da outra lá nos Estados Unidos. Elas operam em uma faixa de frequência muito baixa, a VLF. E essas ondas, elas têm a tendência de ficarem próximas ao solo. Então elas não se dispersam para cima, elas ficam perto do solo. Muitas pessoas não gostaram dos efeitos que essas torres tiveram sobre elas e sobre o meio ambiente. Isso aconteceu muito tempo atrás. E elas foram supostamente desativadas, embora as torres permaneçam intactas. Elas agora também fazem parte da malha do GPS. Aí você, olha só a consistência do plano. Depois foi decidido que as torres de celular, que essas torres elas são camufladas. Você acha que é uma torre comum? O pessoal chama de torre de celular, fala que aquela torre de celular ela não é uma torre de celular também, mas ela também é uma torre Gwyn. Ela que transfere, emite esse tipo de onda VLF que fica perto do Sol. Só que foi decidido que essas torres de celular também poderiam ser usadas e as pessoas não protestaram. Então, por isso que existem tantas delas hoje. Tipo, algumas bem perto umas das outras. Considere, agora veja bem, considere as torres de micro-ondas. O HAARP é a televisão, supondo, né? E veja no que você está cercado. Não tem para onde fugir. Essas torres, elas emitem a frequência perto do solo. O HAARP emite a frequência como se fosse televisão, né? Uma frequência UHF, ou como televisão, como rádio, como você preferir. Aí veja, é uma malha total. Você tá ali, você está colocado, é uma malha que está colocada sobre você. Você está cercado, você está à mercê deles. De modo que precisa estar ciente, você precisa saber o que está acontecendo, para que você possa se questionar. Tipo assim, você tem que se perguntar o que está acontecendo com o seu comportamento. O humor, no seu humor, ou nas suas ações. Isso é coisas que você toma subitamente. E não importa onde você resida, pois não poderá se livrar dos efeitos dessas torres. Ou dos satélites, porque também tem os satélites. Todos eles trabalham em conjunto, cobrindo todo o planeta. Então você não tem para onde fugir. Agora, entenda como seria a maior manipulação de todos os tempos caso ela se confirme. Possivelmente,
os planejadores da nova ordem mundial, eles podem maravilhar o mundo utilizando imagens holográficas no céu. Eu digo possivelmente porque foi assim que eu peguei na fonte. Eu tenho, acho que 99% de certeza que isso vai acontecer. Enquanto transmitem pensamentos diretamente nas cabeças das pessoas, dizendo-nos para aceitar o novo Deus que eles criaram. A religião única mundial da nova era é o próprio fundamento para um novo governo mundial. Sem esta religião, a ditadura da nova ordem mundial é completamente impossível. Vou repetir para vocês que, sem uma crença universal desta religião, o sucesso da nova ordem mundial é impossível. Isso é, porque o projeto Booby é tão importante para eles, mas tem sido tão bem escondido até agora. Eles criarão apresentações projetadas no céu para anunciar o seu Messias, que é o Anticristo. Isso também será acompanhado pela voz em diferentes idiomas. Isso também poderá incluir um arrebatamento e criará o caminho para o Anticristo de uma religião única mundial. Eles utilizarão hologramas agora. Esta é a razão por que alguns veem os OVNIs. Isso será feito usando-se ondas ELF, VLF e LF, que são a mesma frequência, usados pelo cérebro humano. É um processo genial. Se você for pegar o projeto, dar uma estudada como eu fiz, você vai ver que é uma ideia genial e ao mesmo tempo diabólica. Será utilizado a comunicação telepática e eletrônica de 2 vias para todos no planeta. Isto arma o cenário para aqueles que desconhecem as possibilidades de controle mental, seguirem as massas e nunca questionarem nada. Aquela pessoa que não conhece os avanços da tecnologia, aquela pessoa que não acredita no que a tecnologia é capaz de fazer, obviamente ela vai acreditar no que está vendo e vai seguir a massa, vai caminhar com aquilo ali, porque ela não conhece, ela não sabe se é possível fazer aquilo ali. Eles juntaram todos esses projetos de controle mental. Usando ELF, VLF e LF, eles podem agora mostrar a todos os messias e você poderá ouvi-los e ser enganado facilmente. O infame projeto Bluebeam da NASA tem 4 etapas diferentes para a implementação de uma religião única, mundial na nova era, com o Anticristo, o 8º Papa nesse caso, à sua frente. Vamos às etapas. Primeira etapa: terremotos artificialmente criados em certas localidades precisas do planeta, onde os ensinamentos científicos e arqueológicos indicaram que os mistérios arcanos ou enigmáticos eles têm sido enterrados. Primeira coisa, porque por esses tipos de tremores de terra, novas descobertas arqueológicas finalmente explicarão a todas as pessoas o erro de todas as doutrinas fundamentais religiosas. Aí vai aparecer alguma coisa que vai dizer: ah, agora a religião está errada, tudo vai mudar. A falsificação desta informação será usada para fazer todas as nações acreditarem que suas doutrinas religiosas têm sido mal compreendidas e mal interpretadas pelo século. Para isso, eles precisam de alguma prova falsa do passado, distante, lá bem atrás, que irá provar a todas as nações que as religiões têm sido mal interpretadas e compreendidas. Essa é a fase 1. Então eles vão fazer vão fazer uns terremotos em alguns lugares do planeta, e esses terremotos vão abrir o chão e vão liberar, vão fazer com que as pessoas achem algumas coisas que vieram lá do passado, que vão fazer você acreditar que a religião que você segue é errada, foi mal compreendida, não é aquilo que você pensa. A preparação psicológica para a primeira etapa já teria sido executada com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Não sei se vocês viram, vou deixar embaixo aqui um link para você ver o trailer do filme, ou se você quiser ver o filme também, com a série Star Trek e com o filme Independence Day e com todos os diversos filmes que lidam com as invasões do espaço e da junção das nações para repelir os invasores. Filmes como Jurassic Park
que lidam com as teorias de evolução e reclamam do Altíssimo, alegando que suas palavras sobre a criação são uma mentira. Então isso é fato e vai acontecer. Segunda etapa. O grande show espacial no céu. O que acontece? O que vai acontecer? A segunda etapa do projeto Bluebeam da NASA envolve um espaço gigantesco, um show com hologramas tridimensionais, óticas, sons, a projeção a laser de múltiplas imagens holográficas para diferentes partes do mundo, cada um recebendo uma imagem diferente de acordo com a predominância de fé religiosa regional. Vamos supor que no Brasil as pessoas acreditam a maior parte em Jesus Cristo, vai aparecer Jesus Cristo. Lá não sei, no Oriente Médio o pessoal acredita em Buda, vai aparecer o Buda para eles, e assim sucessivamente. Então, o país que acredita num Deus, aquele Deus vai aparecer no céu daquele país, e vai acontecer muita coisa que, meu Deus, é muito diabólico. O projeto Bluebeam, ele pretende projetar no céu de todos os lugares imagens de Cristo e ícones de acordo com a fé de cada um, certo? E ao mesmo tempo transmitir mensagens que serão ouvidas dentro do cérebro. Olha só, essas mensagens vão ser ouvidas dentro do cérebro de cada pessoa, simulando coisas divinas. Isso tudo faz parte de um plano macabro. Para mim isso é um plano macabro de domínio e escravização mundial. Não tem outra coisa para se dizer, não. Um dos objetivos do Bluebeam é a implantação de uma religião global única. Imagina, o mundo inteiro com uma religião só, que atenda a agenda dos senhores do mundo, digamos assim, para implementar, porque aí eles vão poder implementar a nova ordem mundial e acabar com tudo logo e pronto, deu. Aí eu te pergunto, você já imaginou o que pode causar nas pessoas uma imagem que desça no céu e simultaneamente uma mensagem dentro da cabeça delas falando como se fosse o próprio Jesus Cristo? Comenta aí pra mim, pelo amor de Deus, o que você acha que ia acontecer com as pessoas se elas ouvissem uma coisa dessa? Usando o céu como tela de projeção holográfica de imagens criadas por satélites geradores nesse caso, a base de lasers e localizados no espaço, esses satélites projetariam imagens simultâneas para os 4 cantos do planeta, em cada língua da região, geradas a partir do aspecto religioso da nova ordem mundial e baseadas ainda mais nas crenças locais. Assim é fácil dominar o mundo através da fé. Foi o plano mais macabro que eu já ouvi até hoje. De acordo com os apocalípticos tecnológicos, o sistema já era testado. Projeções holográficas da imagem de Cristo já estariam sendo vistas em algumas áreas desertas e remotas. Mas os sofisticados equipamentos também poderiam projetar imagens de naves alienígenas, aliens, monstros, anjos, o que é imaginário religioso de cada lugar quiser ou requisitar. Os computadores coordenarão satélites e o software determinando o que mostrar e dizer para cada religião ou país. Eu vou passar agora para vocês um vídeo mostrando que o projeto Bluebeam é verdade, já está sendo testado, e que você vai ver que vários jornais, não aqui no Brasil, mas vários jornais em vários lugares do mundo, mostram que coisas esquisitas acontecem no céu. Imagens, aparições, tem até uma aparição do Cristo no céu, e as pessoas filmaram e tá lá. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo. É um vídeo de uma TV aberta russa, onde a imagem apareceu no céu, as pessoas filmaram, e eu vou mostrar para vocês que o projeto realmente existe. Realmente é verdade, eles realmente vão fazer isso. Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. The first sighting was on July 7th, and an airport had to be shut down. All right, that's a UFO if I've ever seen one. Yeah, can you identify it? That's undeniable. The airport had to be shut down after people apparently saw twinkling lights above the airport terminal. 17 flights had to be diverted. The latest sighting happened just 2 days ago, and people say they saw 4 lantern-like objects forming a diamond shape in the air, hovering in the sky for over an hour. And aviation experts say they don't know what it was. It wasn't a plane.
Scientists from all over the world are trying to figure out what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Wednesday. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it gets. A light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comment. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. A blue light, small at first, growing into a spiral and then disappearing into what appeared to be a black hole. In the northern community of Trondelag and on a Norwegian military base, cell phones snapped, video cameras rolled, and bloggers got busy. Tonight, Norwegian authorities are investigating strange lights seen in the Arctic sky. The spiraling white light was seen for several minutes Wednesday morning. Locals say the light appeared to be bigger than the moon. Thousands of Norwegians bombarded the Meteorological Institute to ask what that light could have possibly been. Some feared it could have been a meteor, others a black hole, and there are even those that thought it could be aliens. A strange spiralling white light was spotted in the early morning sky over Sydney, with even sceptical witnesses wondering if it was a UFO. The unusual sight was recorded by hundreds of people from Victoria north to Queensland. A spiral in the sky around a bright light. Scientists left baffled by an unexplained circular light seen hovering high over Moscow on Wednesday evening. People described seeing a wide circular formation in the sky. Footage capturing the spectacle will help weather scientists and specialists find an explanation for the event. What was in the skies over Jerusalem? And why did it stop over one of the most treasured sites in Christianity? There's a new video this morning that some say may be proof we're not alone in the universe. A UFO in the form of a bright light is seen descending over the Dome of the Rock in Jerusalem. The video is said to be taken over the weekend. Then suddenly the light shoots up into the sky. There you see it. Another video from a different angle appears to show the light doing the same thing. Now it is sparking intense debate on the internet. Trace Gallagher following this live from our West Coast Newsroom. So the question is, what was that UFO? What was it doing over Jerusalem? And, you know, is he back? Yeah, and that is the question. Além disso, este evento ocorrerá em um momento de profunda anarquia em todo o mundo político e tumulto geral, criado por alguma catástrofe mundial ou quebra de economia. Vou fazer depois um vídeo e vou pôr o link aqui, vou divulgar também um vídeo sobre as previsões de Nostradamus e vocês vão ver que ele previu isso. Ele fez uma previsão de que isso realmente ia acontecer e está acontecendo. O projeto Bluebeam fingirá ser o cumprimento universal das profecias antigas. A princípio, ele fará uso dos céus como uma tela de cinema, na camada de sódio a 60 milhas de altura. Quando um satélite baseado no espaço gera o laser, que projeta imagens simultâneas para os 4 cantos do planeta, em todas as línguas e dialetos segundo a região. Isso lida com os aspectos religiosos da nova ordem mundial e o engano e sedução de uma escala maciça de pessoas no planeta inteiro. Agora, se nós juntarmos todas as peças do quebra-cabeça, entenderemos que muitos serão enganados. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para divulgar, para que vocês falem para outras pessoas, para que todo mundo fique ciente que vai acontecer. A tecnologia está pronta. A operação do erro estão às portas, está bem aí já. Muitos países estão começando a divulgar os documentos secretos dos supostos OVNIs. Por que justamente nesses tempos? O cerco se fecha a cada dia. Terceira etapa. Controlar a mente de todos os habitantes da Terra. É o chamado Electronic Telepathic. Numa tradução livre, a telepatia eletrônica. Segundo os estudos da NASA, é perfeitamente possível controlar a mente dos homens em todo o planeta e fazer com que todo mundo pense exatamente o que eles quiserem. Isso para eles é muito fácil. É certo que haveria certa resistência relativa ao questionamento de indivíduos a respeito de pensamentos que fossem fora de suas fronteiras ideológicas, religiosas ou morais. Entendeu? Então, algumas pessoas, quando começassem a viver aquilo ali, elas iam se questionar: por que eu estou fazendo isso? Nunca fiz. Então, de alguma forma, já se experimenta um pouco desses pensamentos dominantes através da mídia,
da educação, das pressões sociais, que já estão sendo utilizadas para manipular os limites da opinião própria de cada pessoa. Quarta etapa. Essa etapa ela contém 3 fases. A quarta etapa ela diz respeito à manifestação universal sobrenatural com meios eletrônicos. Um negócio bem esquisito. Essa frase será dividida em 3 fases, né? Fase 1. A fase 1 seria o seguinte: fazer com que a humanidade acredite que há vida em outros planetas. Isso é de extrema e vitalícia importância. Por quê? Eles vão dizer que uma invasão está prestes a ocorrer em todas as principais cidades do mundo, a fim de provocar cada nação importante para usar suas armas nucleares para atacar. Dessa forma, o Tribunal de Justiça das Nações Unidas ele exigirá que todas as nações se desarmem, pois divulgarão que uma invasão alienígena não ocorreria e que tudo tinha descoberto que foi um alarme falso. Tudo encenado. A fase 2 seria o seguinte: fazer com que os cristãos acreditem que o arrebatamento vai ocorrer com uma intervenção divina de um suposto alienígena. Não entendi. Para salvar a civilização de um suposto ataque de um cruel demônio. Então, milhares de pessoas irão supostamente sumir diante dos olhos. Fase 3. O terceiro passo da quarta etapa do Blue Beam será uma mistura de tecnologia e forças do mal para fazer com que forças sobrenaturais viajem através dos cabos de fibra ótica, de cabos coaxiais de TV e linhas telefônicas e estejam presentes em todos os lares simultaneamente. Qual que é o objetivo disso? É empurrar a população mundial à beira da loucura. O cara vai ficar louco, promovendo histeria generalizada, para que as pessoas elas cometam suicídios, assassinatos, como consequência de pânico. Depois dessa manifestação demoníaca, que está sendo chamada de noite de 1000 estrelas, se eu não me engano, as populações do mundo inteiro elas estarão receptivas ao novo Messias, que restabelecerá a ordem e a paz a qualquer custo, abolindo as liberdades individuais. Entendeu? Você entendeu a complexidade do que vai acontecer? As técnicas utilizadas no quarto passo é exatamente o mesmo utilizado no passado na URSS, para forçar o povo a aceitar o comunismo, certo? A mesma técnica será usada pela Organização das Nações Unidas para implementar a nova religião mundial e também a nova ordem mundial. Pode ser anunciado em breve que existam vidas em outros planetas e que eles podem vir à Terra. Em breve já pode ser anunciado isso. Ou que até já estão entre nós. Pronto. Basta esse anúncio para começar as campanhas de propaganda, tipo invasão alienígena. No ano passado, o astrofísico Stephen Hawking fez um alerta à humanidade, dizendo que devemos evitar o contato com os ETs, pois eles poderiam roubar nosso recurso e nos colonizar, assim como os portugueses fizeram com os índios no Brasil. Agora, o astrofísico Michio Kaku nos fala abertamente, assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, exatamente sobre essa possibilidade. A mesma coisa, não comunique-se com os ETs, porque eles podem roubar os nossos recursos e nos colonizar. O engano que a elite global conseguiu propagar com a falácia de seres inteligentes oriundos de outros planetas, desviando o cidadão global da verdade, ou seja, diminuir a população do planeta para apenas 20% da existente hoje e implantar a nova ordem mundial com um só governo e uma só economia para o mundo inteiro. Imagina só 20% de 7 bilhões, aí, de mais de 7 bilhões, diminuir, vai morrer muita gente. Eles têm tecnologias para criar catástrofes, modificar o clima, causar várias mortes sem serem apontados como causadores, colocando assim a culpa no Altíssimo. Pesquisa sobre HAARP e Projeto Blue Beam, que você vai entender o que eu estou falando. Enfim, será usada toda a tecnologia para apresentar falsos messias. E infelizmente muitos serão enganados.
porque eles não vão estar a par das escrituras e dos assuntos atuais sobre a implantação da nova ordem mundial. Será uma ilusão tão grande que, infelizmente, muitos acreditarão. Né? Lá no livro sagrado está escrito assim: por que se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos, que é a tecnologia, de tal mentira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Portanto, se alguém lhes disser que o Messias voltou e está lá no deserto ou qualquer outro lugar, não se deem ao trabalho de ir ver, ou que ele está escondido em certo lugar. Não creiam nisso. Está escrito em Mateus 24, 25, 26. Vou deixar para vocês verem depois. Observe que todas as coisas relacionadas ao projeto Bluebeam, elas não estão distantes de se tornarem reais. Há muito tempo, Satanás está preparando a cena mundial para o surgimento estrondoso e incontestável. A tecnologia avança em todas as áreas de conhecimento humano e tem por objetivo aniquilar a fé sobre a face da Terra. Eles estão preparando um falso Messias, cara. Isso é demoníaco, meu. Para um falso arrebatamento. E você pode ser a vítima, se não se informar. Não caia nessa cilada demoníaca. Eu estou falando porque, meu Deus, eu queria que todas as pessoas soubessem disso. Mais do que nunca é tempo de salvação, é tempo de reconhecer o Messias como Salvador e viver de forma digna em seu nome, escapando de viver o pior que está programado para o mundo. A última coisa que eu tenho a dizer para vocês é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, pessoal, esse foi meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Clica aqui embaixo em gostei, que vai ajudar bastante o canal. E venham sempre, vai ter um vídeo por dia. Todo dia tem um vídeo novo. E vou estar sempre contando outros assuntos aí, deixando vocês informados a par de tudo que está acontecendo. E valeu! E é isso aí. Aqui embaixo está o link do meu blog, o link do Google+, do Facebook, da fanpage. Tá todos os links aqui. Vai lá no Twitter, dá um gostei, comenta. Vai lá no Facebook, curte e compartilha para que todo mundo fique sabendo. E é isso aí. Até o próximo.